A Reforma Protestante foi um tempo em que Deus, em sua graça, reacendeu a fé e trouxe nova vida à sua igreja. Ela não nasceu de uma revolta, mas de um desejo profundo de voltar-se às Escrituras. Em meio a um cenário de confusão espiritual, tradições humanas, Deus levantou servos fiéis para lembrar ao mundo que somente sua palavra é a verdade que liberta. No século XVI, a igreja acumulava riquezas, influência, poder, mas o brilho do evangelho começava a se apagar sob o peso das tradições humanas. Era um tempo de esplendor cultural, mas de pobreza espiritual. Enquanto o Renascimento celebrava o homem e exaltava a razão, Deus preparava algo que nenhuma arte ou ciência poderia produzir: o renascimento da fé. O mundo olhava para si mesmo, mas Deus olhava para o coração da sua igreja. E ali reacenderia a chama da verdade. Deus estava prestes a acender uma chama da renovação espiritual, que transformaria não apenas a igreja, mas o curso da própria história. E em 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero se dirigiu à igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E com firmeza e convicção, ele afixou as 95 teses, um apelo à reflexão, uma denúncia contra o comércio do perdão, que transformava a salvação, a graça de Deus, em uma mercadoria. Lutero não buscava dividir a igreja, mas chamá-la de volta ao arrependimento, à suficiência de Cristo. E aquele simples ato marcaria o início de uma transformação que o próprio mundo não poderia conter. E foi ali, naquela porta de madeira em Wittenberg, que Deus reacendeu a chama do Evangelho puro, simples, poderoso. Por meio de um pequeno ato aos olhos do mundo, o Senhor iniciou uma obra que lembraria a igreja de uma verdade eterna: o justo viverá pela fé. A Reforma Protestante se firmou sobre 5 grandes verdades que se expressam de forma simples, mas poderosa. Essas verdades ficaram conhecidas como 5 solas. Declarações curtas, mas cheias de vida, que continuam ecoando na igreja até hoje. Primeiro, sola Escritura, somente a Escritura. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Não é a tradição humana, nem o costume de homens, nem vozes do tempo. A Bíblia é inspirada, suficiente e perfeita para guiar a igreja por todas as gerações. Segundo, sola fide, somente a fé. Não somos salvos por méritos, obras, rituais. A justificação vem pela fé em Cristo. E essa fé nos une a Ele, nos fazendo descansar na sua obra completa. Terceiro, sola gratia, somente a graça. Tudo que temos vem de Deus. A salvação não é uma conquista humana, mas é um presente divino. Nada podemos acrescentar àquilo que Cristo realizou por nós. Quarto, solos Christus, somente Cristo. Ele é o centro da nossa fé, o fundamento de toda a mensagem do Evangelho. Não há outro mediador entre Deus e os homens, não há outro caminho para a salvação, não há outra esperança para o pecador. Cristo é suficiente. Na cruz, Ele realizou plenamente aquilo que nenhum esforço humano poderia alcançar. E por meio dele nós temos acesso livre ao Pai. E quinto, soli Deo gloria. Glória somente a Deus. Toda salvação, toda fé, toda a graça, toda a verdade existem para que Deus seja glorificado. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas a reforma não terminou em 1517. Ela continua viva porque Deus, em sua graça, preserva sua verdade ao longo dos séculos. E enquanto Deus sustentar a sua igreja, a chama do Evangelho continuará acesa, testemunhando que toda a glória pertence a Ele e que sua palavra permanece para sempre.